Apoie esta história com seu carinho e um comentário. E agora vamos para a nossa jornada. O último murmúrio da noite se dissolveu quando Dona Lúcia, uma viúva aposentada de 72 anos, fechou os olhos, sentindo o peso do silêncio retornar à sua casa antiga. As luzes da vizinhança cintilavam, lembrando-a da véspera de Natal. Passou os dedos pelos cabelos prateados, soltando um suspiro de solidão. Abriu a gaveta de jacarandá, retirando um álbum de fotos amarelado. Sua única companhia prevista, além do chá de camomila que esfriava. Com licença, Dona Lúcia. A voz suave de Pedro, o jovem cuidador de 1 mês, sobressaltou-a. Posso verificar se precisa de algo antes de ir? Lúcia ergueu o olhar. Ele, parado à porta, mãos unidas, tinha olhos castanhos de gentileza genuína, rara em seu dia a dia. Não será necessário, Pedro. Pode ir. Feliz Natal. Ela tentou soar natural, como se a solidão não a engolisse. Em vez de partir, ele hesitou. Lúcia percebeu que ele observava o álbum, o tricô na poltrona, as luzes festivas e ela, com olhos cansados, tentando esconder o vazio. A senhora vai passar a noite sozinha? As palavras, quase em sussurro, o surpreenderam pela ousadia. Lúcia ensaiou o sorriso discreto que usava para encerrar conversas. Tenho livros a ler. A noite é perfeita para isso. A mentira soou frágil. Não havia livros, só o silêncio e a TV. Pedro assentiu, mas não se moveu. Mordeu o lábio, numa batalha interna. Lúcia esperou a despedida, o roteiro de todos os natais. Mas algo diferente aconteceu. A senhora não gostaria de jantar lá em casa. As palavras rápidas surpreenderam a ambos. Ele corou, mas sustentou o olhar. Ninguém deveria passar o Natal sozinho. Minha casinha é simples, alugada aqui perto. Mas tem comida boa. Minha avó me ensinou. Lúcia piscou, aturdida. Em 72 anos, ninguém a convidara assim. Por um segundo, sentiu a irritação de ter seus limites invadidos. Mas o olhar de Pedro a desarmou. Não havia nele o brilho calculista que via em quem buscava favores. É gentil, Pedro, mas não seria apropriado, ela disse neutra. Aproveite sua noite. Eu também moro sozinho. Ele deu de ombros, descontraído. Vim de Belo Horizonte há pouco tempo. Não conheço muita gente. A revelação a pegou de surpresa. Eficiente e discreto, ele nunca compartilhara detalhes. Ela o imaginava numa casa cheia de vida. A imagem dele sozinho no Natal não se encaixava. Mesmo assim, agradeço, mas prefiro ficar, respondeu mais brusca, refugiando-se na formalidade. Pedro assentiu, compreensivo. Claro, desculpe a indiscrição. Ele se virou, mas parou na maçaneta. Se mudar de ideia, Rua das Acácias, 35, Penha. Casa azul clara com pé de manacá na entrada. Ele saiu, deixando Lúcia com um vazio estranho. Diferente da solidão habitual. Ela pegou o álbum, caminhou à janela, observando o céu escuro. Estrelas teimando em brilhar, apesar da poluição. Da Vila Mariana, via a cidade. Tapete de luzes, milhões de histórias. Quantas ceias, famílias, amigos, crianças. Lúcia não celebrava o Natal desde a morte do marido. Há 15 anos. O trabalho a desculpou antes. Depois, a solidão virou hábito, conforto. Tentativas de reconexão viravam conversas vazias ou a sensação de ser um peso. Tomou o chá frio, sentindo o amargor. Observou um casal lá embaixo, mãos dadas, rumo a uma celebração. Ele com sacola de presentes, ela rindo. Uma cena corriqueira, tão inacessível. O telefone tocou. É a Ana, a filha. Mãe, tudo bem? Natal tranquilo? A voz apressada. Sim, querida, calme. E vocês? Mãe, uma corria. Criança esperou, quase queimou. Mas tudo ótimo. Amanhã a gente se fala. Tá? Feliz Natal. Beijo. Antes que Lúcia pudesse responder mais, a ligação encerrou. Ela voltou à janela. Uma garoa fina caía, refletindo luzes. Não era assim que imaginava sua vida aos 72. O sucesso dos filhos,
A casa confortável, tudo viera com um vazio que nenhum material preenchia. O rosto de Pedro voltou. O convite, os olhos honestos, a casa azul clara. Era absurdo. Ela jantando na casa de um cuidador? Que diriam os vizinhos? Que interesse ele teria, além de bens? Mas lembrou do modo como ele a olhara. Não a viúva rica, a idosa solitária, mas alguém que merecia não estar sozinha. O relógio marcava 20h55. Lúcia, num impulso inexplicável, pegou a bolsa. Pensou em trocar de roupa, mas a hesitação a faria desistir. Saiu, ignorando a vizinha curiosa. A rua estava tranquila. As ruas, decoradas, quase desertas. Lúcia caminhava devagar, seguindo as instruções. Afastando-se dos bairros nobres, a paisagem mudava. Casas simples, ruas estreitas. Uma São Paulo diferente. A garoa engrossou ao chegar à Rua das Acácias. Lúcia diminuiu, procurando o 35. Sentiu-se ridícula. O que faria ali? O que diria? Como explicaria? Prestes a dar meia volta, avistou a casa azul clara com manacá. Pequena, bem cuidada. Luzes coloridas à janela, uma árvore de Natal modesta. Parou alguns minutos, dividida. Pela janela, via Pedro preparando o jantar solitário. A imagem despertou algo, um reconhecimento. Respirou fundo, caminhou à porta. Antes de mudar de ideia, tocou a campainha. Passos. Quem é? Sou eu, Lúcia, respondeu, vulnerável. Mudei de ideia. A porta se abriu. Pedro, primeiro surpreso, depois um sorriso genuíno. Vestia jeans e camiseta vermelha, diferente do uniforme. Aroma de comida caseira, memórias. Entrou na garoa? Exclamou. Entre, vai resfriar. Lúcia hesitou, como se cruzasse uma fronteira invisível. A casa, pequena, aconchegante, paredes claras, decoração simples. Uma árvore modesta com enfeites escolhidos, não impessoais como os da sua mansão. Desculpe aparecer assim, disse, deslocada. Deveria ter ligado. Se tivesse ligado, não acreditaria, ele respondeu, fechando a porta. Fique aqui. Ele sumiu. Voltou com uma toalha limpa. Seque o cabelo, Lúcia. Ou vai pegar pneumonia. Quer café ou chá? Fazem um bolo de milho. Lúcia quase riu. Ela de casacos caos, com toalha emprestada e bolo de milho. Não se preocupe, ela disse, secando o cabelo. Estou bem. Como quiser, mas tire o casaco molhado. Posso secá-lo? Ela entregou o casaco úmido. Sente-se, o bolo acabou de sair. Lúcia assentiu, observando. Graça natural, confiança. Ali, Pedro era mais livre, autêntico. Estava terminando o jantar quando a senhora chegou, ele continuou. Na cozinha americana. Nada sofisticado, arroz com lentilha e pernil. Receita da minha avó. Tradição A, quer dizer, era. Melancolia rápida substituída por ânimo. Voltou com café e bolo. De Belo Horizonte, Lúcia comentou. Faz quanto tempo? 6 meses, Pedro respondeu. Nasci perto de Tiradentes. Conhece? Lindo, histórico. Lúcia balançou a cabeça. Conhecia Paris, mas não Minas históricas. Encantador. Ruas de pedra, casarões. Minha avó tinha padaria lá. Ela me criou após meus pais falecerem. Me ensinou tudo. Sinto muito, Lúcia disse, percebendo não saber nada dele. O que aconteceu? Acidente de carro. Eu tinha 10, Pedro respondeu. Voltavam de BH numa noite chuvosa, como hoje. Caminhão perdeu o controle. Pausa. Sem autocomiseração. Minha avó dizia que a vida dá e tira. O segredo é valorizar o que temos. Lúcia sentiu conexão. Ela que media sucesso por bens, raramente valorizava afetos. E o que o trouxe a São Paulo? Minha avó faleceu. A padaria tinha dívidas. Precisei vender. Recomeçar onde ninguém me conhecesse. São Paulo parecia grande o suficiente. E a senhora, Lúcia? Seus filhos? Lúcia suspirou. Ana, no interior. Carlos, Campinas. Vem pouco, vida corrida. Meu marido faleceu há 15.
Depois, dediquei-me à casa e alunos. Agora, é isso. Resignação. Pedro, verificando o pernil, parecia à vontade, digna simplicidade. Impressionante sua história. Criou um lar bonito, mas solitário numa casa tão grande e vazia? A pergunta a atingiu. Ninguém ousara. Às vezes, ela admitiu. Mas é escolha. Tranquilidade exige sacrifícios. A vida impõe. Assim como a felicidade. Pedro disse, levantando-se. Venha, o jantar está pronto. Na sala de jantar, mesa posta com toalha xadrez. Vela acesa, aconchego. Pernil, lentilha, salada de maionese, pavê. Nada elaborado, Pedro desculpou-se. Lúcia, acostumada a restaurantes finos, sentiu o estômago roncar. Incrível, ela disse. Garoa continuava, isolando a casa. Lúcia sentiu-se protegida, livre de aparências. Como é ser Lúcia? Pedro perguntou. A professora aposentada, viúva de posses, matriarca, segundo os vizinhos? Ele sorriu, sem malícia. Lúcia quase engasgou. Fofocas ridículas. Só uma senhora em paz. Ele analisou, mas a senhora parece mais real agora aqui do que nos encontros do bairro. Lúcia sentiu o rosto esquentar. Conversas trazem expectativas. Expectativas trazem segurança? Nunca mais quero passar o que passei quando meu marido faleceu. As contas, a casa, os filhos. Lúcia pausou. E o medo, Pedro, de ser um fardo. Pedro compreendeu. Medo motiva, mas aprisiona. A observação a fez refletir. Quanto era medo? De perder independência, de adoecer, de se abrir. E você? Não tem medo sozinha em São Paulo? Claro, Pedro respondeu. Mas a vida é curta pro medo. Minha avó dizia, faça algo que assuste todo dia. Ele sorriu. Convidar minha patroa para jantar foi isso. Lúcia sorriu. E eu aceitar. Conexão silenciosa. Duas pessoas sozinhas no Natal. Garoa diminuía. Fogos distantes. Lúcia, surpresa, viu o relógio. Em sua casa leria, veria TV, contaria horas. É Natal, Pedro disse, levantando o suco de caju. Um brinde. Lúcia ergueu o café. Rosto expressivo, sorriso sincero. Pedro, uma lufada de ar fresco. Há novos começos, ela propôs. Há novos começos, ele concordou. Calor acolhedor. Lúcia sentiu esperança. Uma porta aberta. Manhã de Natal, céu claro. Lúcia acordou desorientada. Panelas na cozinha. O teto não era o dela. Flashes. Jantar. Conversa longa. Bolo. Pedro a convenceu a ficar pela garoa. Simples, mas limpo, ele dissera. Lúcia passou a mão no rosto. Pijama grande. As roupas lavadas e dobradas. Café fresco, algo doce. Levantou-se, vestiu suas roupas. Pedro na cozinha, de costas, cantando. Bom dia, ela disse, tímida. Ele virou, sorrindo. Dormiu bem? Surpreendentemente bem. Ela honesta. Nunca dormira tão fundo. Ótimo, fazendo rabanadas. Tradição mineira. Aceita café? Lúcia assentiu observando. Hipnotizante naturalidade, ausência de afetação. Pedro transparente. Seu celular tocou. Ele disse, servindo o café. Está ali. Lúcia pegou. Ana. Clara. Típico, exigências. Problemas? Pedro perguntou. Nada urgente, Lúcia respondeu, desligando. É Natal. Sentaram-se. Rabanadas. Lembranças da infância. Delicioso, ela disse. Minha mãe fazia. Receita da minha avó. Comida traz boas memórias. Comeram em silêncio confortável. Pedro a observou com paixão. E você? Parque Ibirapuera. Dizem que é lindo no Natal. Ainda não conheço. Pausou. A senhora poderia vir se quiser. Se não tiver planos. O convite pairou. Lúcia, hesitação. O muro invisível. O receio do público. Mas a companhia de Pedro era atraente. Parece uma boa ideia, ela disse, surpreendendo-se. Mas preciso passar em casa para casaco e avisar Ana. O sorriso dele puro.
Uma hora depois, Lúcia em sua mansão. O contraste. Espaços impessoais. Decoração sofisticada sem calor. Viu a casa com outros olhos. Luxo sem alma. Trocou de roupa. Sarja e blusão. Processava o ocorrido. 24 horas, rotina alterada. Ela, que compartimentava relações, passaria o Natal com um cuidador. O perturbador era não a perturbar. Sentia-se leve, presente. Celular tocou. Ana. Mãe, Joana quer saber do almoço. Churrasco. O velho eu teria aceitado, mas algo mudara. Ana, não poderei. Outros planos. Agradeço. Beijo na Joana. Silêncio de choque da filha. Nunca recusara Natal. Tudo bem, mãe? Ana preocupada. Ótimo. Lúcia respondeu. E era verdade. Feliz Natal. Falamos depois. Desligou, sentindo satisfação. Pequenas rebeldias. Ao sair, encontrou Marlene, a vizinha, nas roseiras. Dona Lúcia, pensei que estivesse nos filhos. Mudança de planos, Marlene. Feliz Natal. Marlene sentiu curiosa. Dirigindo à casa de Pedro, Lúcia sentia-se diferente. A noite anterior removeu uma película. Via as lacunas. Estacionou. Pedro na varanda. Camisa polo e jeans. Sorriu ao vê-la. Pensei que não voltasse, ele admitiu. Por quê? Talvez percebesse ter algo mais importante que passar o Natal com seu cuidador. Autoironia. Lúcia o encarou. Não consigo pensar em nada mais importante hoje, disse com sinceridade. O sorriso de Pedro como o nascer do sol. Lúcia soube que estava em águas desconhecidas. As barreiras desmanteladas por um jovem que nada pedia, só oferecia presença. Pela primeira vez, não tinha medo. Ansiava. Ibirapuera tranquilo. Famílias, crianças, casais. Contentamento. Lúcia e Pedro caminhavam, distância respeitosa. Mudança invisível, cumplicidade. Primeira vez no Ibirapuera desde que vim para São Paulo, Pedro comentou. Mais bonito que nas fotos. Lúcia, décadas na cidade, raramente apreciava. Vou com as netas às vezes, mas nunca para simplesmente estar. Pedro compreendeu. Às vezes, esquecemos de estar, não é? Sempre correndo, planejando. Observação certeira. Lúcia vivia assim. Vendedor de pipoca. Pedro aspirou. Adoro pipoca de parque. 2, Lúcia pediu. Não precisa, ele. Por favor, é Natal. Caminharam, silêncio confortável. Lúcia observava Pedro. Olhos que brilhavam, naturalidade. Está me analisando, Lúcia? Ele brincou. Ela corou. Desculpe, por favor, Lúcia. Lúcia, ele repetiu. Estranho. O mês na sua casa, mas só a conheci de verdade ontem. Precisam. Na casa, ela era a patroa distante. Sinto o mesmo, ela admitiu. Não costumo me abrir. Percebi. Difícil confiar quando se tem a preservar. Ele a surpreendeu. O medo constante, ser usada, de interesse. Observador, ela comentou, sentando-se num banco à beira do lago. Patos. Harmonia. Minha avó me ensinou a ler pessoas na padaria. Antecipar necessidades. Conversa. Silêncio. Sugestões. Arte. Ele sorriu. Sábia, Lúcia. A mais sábia. Dizia, verdadeira riqueza não é o que possuímos, mas o que nos preenche. As palavras ecoaram. O que a preenchia? Nada parecia significativo ali, no parque. No que está pensando? Pedro notou. Lúcia hesitou. Em como construir uma vida para preservar coisas, sem questionar se eram certas. Ele assentiu. Nunca é tarde para essas perguntas. Vento agitou árvores. Lúcia arrepiou-se. Com frio? Pedro tirou o agasalho. Um pouco, obrigada. Gesto simples, antiquado, cavalheirismo genuíno. Sem expectativas, jogos, apenas humanos. Manhã virou tarde. Confessaram. Histórias de infância. Goiabas da mãe. Costura da avó. Concurso de professora. E educou, Pedro. Deve ser incrível
ver algo crescer pelas suas mãos. Admiração sem deslumbramento. Ele apreciava a história. Às vezes me pergunto se valeu a pena, ela admitiu. Todo o trabalho, noite sem dormir, para acabar sozinha. Arrependeu-se. Mas Pedro não julgou. Talvez a casa espere ser preenchida, com risos, memórias, pessoas que importam. Seus olhares se encontraram. Impulso irresistível de tocá-lo. Conveio-se. Ele era jovem, cuidador, mas sentia conhecê-lo há uma vida. O celular. Ana. Silenciou. Família. Pedro. Minha filha, querendo saber do almoço. Pedro, surpreso. Recusou o almoço por minha causa? Sim, a decisão mais fácil em anos. O sorriso dele aqueceu algo nela. Tarde avançava, sol baixava. Famílias saindo do parque. Lúcia não queria que o dia terminasse. Não queria a realidade separada. Com fome? Ela, um pouco. Hora de casa. Tenho sobras de pernil. Ele hesitou. Gostaria de jantar comigo de novo para completar o Natal? A pergunta pairou. Não só refeição. Uma golha. Lúcia sabia que deveria recusar. Retomar a vida organizada. Mas adoraria, ela respondeu, sentindo liberdade. Dessa vez eu trago a sobremesa. O rosto de Pedro iluminou-se. Coração acelerado. Águas desconhecidas. Regras desmanteladas por um jovem que nada pedia. Só oferecia presença. Não tinha medo. Ansiava. Dias entre Natal e Ano Novo. Realidade alternativa. Oficialmente, viúva respeitada, cuidador eficiente. Nos bastidores, transformação. Lúcia reduziu a agenda, delegando. Desculpas para estar na cozinha. Pretextos para conversar. Pedro prolongava tarefas. Deixava livro. Pratos mineiros. Olhares, sorrisos, conversas estendidas. Atração mútua. Véspera de Ano Novo. Lúcia, revisando receitas antigas, ouviu batida. Pedro com bandeja de café. Pensei que precisasse de pausa, desde cedo. Sorriu. Obrigada, precisava. Silêncio confortável. Lúcia observava Pedro. Graciosidade natural. Nenhuma afetação. Pedro transparente. Planos para hoje? Lúcia casual. Virada. Pedro hesitou. Não. Assistir fogos na Paulista pela TV. Ando sozinho. E amigos? Lúcia se conteve. Poucos já tinham compromissos. Resignado. Lúcia respirou fundo. Tenho convite para a festa do Clube da Melhor Idade. Evento beneficente. Pausou. Vou sozinha, faço aparições. Mas este ano, gostaria que me acompanhasse. Surpresa em Pedro. Olhos arregalados. Como cuidador, cauteloso. Como meu convidado, meu acompanhante. Lúcia corrigiu. Pedro baixou o olhar, processando. Medo. Meu mundo é diferente do seu. Não me encaixaria. Não me encaixo lá há anos. Lúcia sorriu. Apenas por expectativa. Mas este ano poderia ser diferente. Poderíamos enfrentar juntos. Os olhos dele suavizaram. Decisão tomada. Tudo bem? Mas não tenho roupa adequada. Resolvido. Lojas para todas as idades. Ligo. Não, Pedro firme. Prefiro algo que eu possa pagar. Digno. Lúcia assentiu, respeitando. Estará perfeito. Busco às 9. Ele assentiu, sorrindo. Às 9. 9 horas. Lúcia estacionou. Vestido seda, pérolas. Nervosa. Campainha. Porta abriu. Ar escapou. Pedro. Elegante. Terno simples, bem cortado. Cabelo penteado, barba aparada. Muito elegante. Ela sussurrou. Pedro corou. Obrigado. Terno da minha avó. Espero que adequado. Perfeito, Lúcia garantiu, oferecendo o braço. Pronto? Trajeto. Conversa leve. Tensão em Pedro. Manobrista. Lúcia segurou a mão. Tudo bem? São apenas pessoas. Pedro sorriu. Conhecem a senhora? Podem julgar. Muitas entediantes como o noticiário da tarde. Ela completou, arrancando risada.
Salão principal. Olhares. Ela acompanhada por um jovem. Destoava. Dona Lúcia? Marlene, a vizinha. Que surpresa! Não vai nos apresentar? Marlene se aproximou com amigas. Pedro tensionou. Lúcia, ereta. Marlene, este é Pedro. Pedro, esta é Marlene, minha vizinha. Encantado. Pedro, educado. Marlene avaliou. Pedro. Não familiar. De que família, querido? Arrogância. Pedro tranquilo. De Tiradentes, Minas. Família não conhecida aqui. Marlene ergueu sobrancelhas. Ó interior, charmoso. Como conheceu nossa Lúcia? Posse. Lúcia ia intervir. Teresa, a amiga viúva, aliviada. Lúcia, finalmente. Evento de aposentadas. Virou-se para Pedro. Famoso Pedro. Lúcia falou bem. Lúcia advertiu com um olhar. Prazer, Pedro. O prazer é todo meu. Curiosa para conhecer quem fez nossa amiga recusar almoço de Natal. Teresa riu. Lúcia irritada. Almoço de Natal? Lúcia nunca recusa. Poder especial, querido. Marlene condescendente. Pedro endireitou os ombros. Os ocupados merecem pausa, senhora Marlene. Especialmente no Natal. Resposta firme, Marlene vacilou. Com licença, Lúcia interveio, guiando Pedro. Quero mostrar o salão. Afastando-se. Incrível, Lúcia sussurrou. Apavorado, Pedro. Ela não gostou. Marlene não gosta de quem não pode usar. Não se preocupe. Noite seguiu. Apresentações. Conversas. Pedro adaptou-se. Autêntico, genuíno. Atraía. Meia-noite. Lúcia levou Pedro ao terraço. Vista privilegiada dos fogos. Menos gente. Ruim como imaginava? Lúcia espumante sem álcool. Pedro sorriu. Não, alguns gentis. Teresa e o marido, adoráveis. Boas pessoas. Raras. Estranho. Pedro. Tanta riqueza, poder e muitos vazios. Lúcia seguiu o olhar. Fácil confundir o que temos com quem somos. Cometi esse erro. Pedro a encarou. E agora? Ainda comete? Pergunta carregada. Lúcia resposta. Aprendendo a diferença. Graças a você. Rubor em Pedro. Não fiz nada especial. Fez tudo. Me viu invisível. Não a professora, não a viúva. Apenas Lúcia. Contagem regressiva. 10, 9, 8. Preciso dizer algo antes do ano. Olhos de Pedro arregalados. Muros ao redor, proteções, prisão. Lúcia. Ele. Deixe-me terminar. Respirou fundo. Você apareceu. Convite. Bolo. Sorriso sem segundas intenções. Muros tremeram. 7, 6, 5. Você mudou algo em mim. Despertou partes mortas. Questionei certezas. 4. Sei que é complicado. Trabalhamos juntos. Mundos diferentes. Mas nada importa com você. 2, 1. Pedro. Acho que estou me apaixonando por você. Feliz ano novo. Céu explodiu. Lúcia. Num impulso beijou. Ele imóvel. Erro. Braços dele envolveram-na. Beijou com doçura. O mundo sumiu. Eles separaram-se. Pedro testa na dela. Foi? Mágico, Lúcia. E assustador. Assustador? Lúcia afastou-se. Também sinto algo por você. Forte. Medo. Do quê? Lúcia. De não ser real. De amanhã acordar e eu ser só o cuidador. Mundos incompatíveis. Momento de solidão. Vulnerabilidade. Lúcia apertou o coração. Barreiras sociais. Olhe para mim. Nunca foi só alguma coisa. Desde o Natal, você é o mais real, autêntico. Nossos mundos, construiremos um novo, só nosso. Olhos de Pedro brilharam. Como? Sou cuidador. Vão julgar. Deixe que falem. Não me importo. E ser meu cuidador? Resolvemos, se quiser. Pedro indeciso. Não quero parecer oportunista. Não planejei o convite. Lúcia sorriu. Última coisa que pensaria. Você é o menos calculista. É o que me encanta.
Ele respirou. Decisão. Faremos direito, passo a passo. Um relacionamento real. Real, Lúcia. É o que quero. Mas terá que deixar o emprego. Resoluta. Não posso tê-lo como cuidador. Pedro assentiu. Preocupa-me como se sustentará. Preciso de ajuda. Me sustentarei. E você, Pedro? Pensei, na minha casa. Muito espaço. Meu marido deixou salas, perfeitas para um negócio. Uma pequena padaria. Como a da sua mãe. Ajudo com investimento. Contatos. Você cuida. Não emprego. Seu negócio. Agora improvisava. O que o coração ditava. Então, o que fazemos agora? Lúcia abraçando-o. Agora, ele. Acho que a senhora deveria me beijar de novo para selar nosso acordo. Lúcia sorriu. Com prazer. Beijo diferente. Confiante. Pleno. Promessa. Separaram-se, abraçados. Fogos. Feliz ano novo, Lúcia, Pedro. O primeiro de muitos juntos, meu Pedro, ela. Permaneceram. Frio. Pedro tirou o agasalho, cobriu-a. Gesto simples, carinho. Prontos para voltar à festa? Ela hesitou. Endireitou os ombros. Pronta. Mãos dadas. Salão principal. Olhares. Marlene desaprovadora. Assunto da festa. Pedro. Importa, Lúcia. Ela pensou. Aparências, o que os outros pensariam. Mas olhando para ele, simples, corajoso, nada importava. Não. Não importa nem um pouco. Avistaram Teresa e marido. Sorrisos. Finalmente. Teresa. Demoraria em chegar o óbvio. O óbvio? Lúcia confusa. Apaixonada, marido de Teresa. No seu rosto. Lúcia corou. Pedro apertou a mão. Bem-vindos ao clube dos pombinhos da melhor idade. Teresa, erguendo taça. Vida curta para o que não importa. Brindaram. Pedro à vontade com eles. Pertencia. Lúcia, observou Pedro. Naturalidade, inteligência. Conquistava, céticos. Não se intimidava. Autêntico. Lúcia entendeu. Ela não só o ajudava, ele a guiava. Um novo universo. Títulos, posses importavam menos. Sorrisos, conversas honestas. Finalmente apenas Lúcia. Não viúva, não professora, não idosa solitária. Graças a um simples convite de Natal, a senhora não gostaria de jantar lá em casa? Encontrara o verdadeiro lar. Um lar que era mais que uma casa. Uma vida cheia de propósito e amor. Um recomeço tardio, mas verdadeiro.